Oi, tudo bem? Hoje a gente vai conversar com a Tânia Citoy. A Tânia é consultora de imagem, é uma pessoa muito querida, é portuguesa, está lá em Lisboa, Portugal, terra boa, e vai conversar com a gente sobre essa questão tão importante, né, para a vida das pessoas. Tânia, muito obrigada por ter aceito o meu convite e bem-vinda. Muito obrigada obrigada pelo convite. É muito engraçado estarmos aqui, até pela forma como nós nos conhecemos. Sim. E o trabalho que já fizemos em conjunto e agora estar aqui para mim é um prazer, é uma honra e estou muito feliz. Portanto, vou adorar estar aqui este bocadinho à conversa contigo. Que bom. A Tânia, eu fiz a minha análise de coloração com ela. Esta cor está na minha cartela. E é um trabalho muito bacana, tanto de análise de coloração, como de consultoria de imagem, né, Tânia? Ela vai contar um pouquinho da história dela para a gente agora. Então, eu trabalho como consultora de imagem há 7 anos, quase 8. Celso, o tempo voa. E então aquilo começou por ser uma forma de trabalhar com uma coisa que eu gosto muito, que é moda, roupa e imagem e tudo mais, mas que muitas vezes é visto dessa forma como se fosse algo fútil, como se fosse algo sem interesse e para que só pare e pense nisso quem não tem nada para fazer da vida, não é? Tipo, isso até era um preconceito meu. Eu própria pensava, gostava de trabalhar em moda, mas isso é um trabalho para pessoas que não têm nada na cabeça e cabecinhas de borboleta e tudo mais. Um próprio preconceito que eu tinha, mas que pensava, eu gosto tanto disto, eu gosto tanto de vestir e ver o que eu gosto de ver, gosto de ajudar as minhas amigas, estava sempre a dizer, olha, veste isto e veste aquilo, quando íamos sair e tudo mais. Até que ponto é que isso não pode ser uma profissão? E só descobri isso uma vez, numa viagem que eu fiz há uns anos, quando fui a Paris, voltei, fiz o curso e comecei a trabalhar na área. Quando comecei a ter as primeiras clientes e quando comecei a ver os primeiros resultados e os primeiros feedbacks, é que eu percebi que a consultoria de imagem, estando inserida no campo da moda, é uma área que ajuda as pessoas a encontrarem aquilo que é seu, aquilo que gostam de ver, aquilo que lhes fica bem, aquilo que favorece, aquilo que as deixa felizes. E que nós estamos aqui numa conversa e certamente pensamos no que é que iríamos vestir, por mais simples que seja. E tanto a nossa roupa está aqui, é muito casual, mas representa-nos. E essa representação, há muita gente que tem muita dificuldade em encontrar, em descobrir, em trazer cá para fora. E então, depois, quando juntei a declaração pessoal, há quase 2 anos. E então aí é todo um mundo maravilhoso em que as pessoas, em que muita gente que às vezes usa cores muito, sempre as mesmas, aquele branco, preto, cinzento, de repente consegue perceber que consegue usar cores como tu estás a usar agora e que te fica tão bem. Eu própria gosto muito de cores neutras, mas quando uso cores, eu sei que cores é que eu vou usar que me ficam bem, que me dão vida e que dão alegria. E então acaba por ser aqui uma forma de a pessoa reconhecer-se. Eu ajudo nesse caminho, ajudo nesse processo. Sim, e eu sempre falo, Tânia, que é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Porque no passado eu também pensava da mesma forma, mas é algo fútil. E não é, porque nos ajuda muito nesse caminho do autoconhecimento, faz bem para a nossa autoestima, e não só para mulheres, para homens também, né? A consultoria de imagem realmente é autoconhecimento, é ir desbravando camadas, muitas vezes muito sutis, a maior parte das vezes muito sutis, que em lugares que a própria pessoa não consegue aceder sozinha, ou tem medo, ou tem vergonha, então nem sequer sabe que existe. Então, conforme a conversa, vais percebendo ali pelas coisas que se dizem, às vezes pelas que não são ditas, quais é que são as maiores questões da pessoa relativamente à sua imagem, relativamente à sua autoestima, relativamente à forma como se vê, à forma como quer que os outros a vejam, mas que ela não consegue transmitir isto. Então, para mim é tão sensível que eu sinto que só consigo fazer isso de uma forma melhor e muito mais honesta com mulheres, entre mulheres. Porque está na E, sua essência, né? É exatamente, algo você se é sente mais à vontade também. super. Não tenho problemas nenhums em lidar com homens de maneira nenhuma em várias coisas, em trabalhos e tudo mais, e felizmente, não sinto aquela coisa de me sentir intimidada, não é isso. Mas eu gosto de lugares de acolhimento, lugares em que não há julgamento e tudo mais, e sinto que é muito mais fácil fazermos isto entre mulheres, como certamente os homens também sentem isso entre homens, entre Sim, amigos. com Também têm certeza. eles entre homens, super honestas, portanto eu acho que iria destabilizar um bocadinho, então acabei por trabalhar, no início trabalhei também com homens, mas depois acabei por perceber onde é que me sentia realmente em casa, e é com mulheres, e é muito isso, é um autoconhecimento que, ainda assim, em sociedade nós estamos cada vez mais
abertos para isso. Estamos a buscar muito mais. Se nós pensarmos há 5 anos atrás, não se falava nem metade das coisas que falamos hoje em dia, de terapias que existem, de programas que existem, que as pessoas fazem, que as pessoas escrevem-se e fazem e pagam e dão valor a isso. Há 5 anos atrás era quase irreal, não é? E acho que isso... Não era falado. Não, não era falado. Já existia, e depois também, claro, muitas pessoas a especializarem-se nessas áreas porque perceberam como isso ajuda na vida das pessoas, e a base de tudo é realmente o autoconhecimento, que assim, desta forma, parece muito abrangente, mas dá para dividir em gavetas. E aí... Fala que quando a gente entra, quando a gente abre as portas para o autoconhecimento, aí a gente começa a ter, é uma descoberta atrás da outra, né? Completamente, completamente. E acho que é muito bom estarmos nesta fase em que estamos todos muito mais abertos para parar e pensar, espera, quem é que eu sou? O que é que eu gosto? O que é que eu preciso? O que é meu? O que é meu? Tantas vezes estamos acumulados com tanta coisa de tanta gente, da sociedade, dos pais, dos amigos, e depois no fundo nosso não há ali quase nada. Está aqui o nosso corpo, e só o nosso corpo é muito pouco. E por isso é que está isto. Então... Essa é até uma pergunta que eu coloquei aqui, né? Qual é o caminho para resgatar o que é nosso? Qual é o caminho para resgatar a nossa, para entender a nossa essência? Você acredita que o autoconhecimento é realmente a primeira porta de entrada? Acredito que sim, porque, e acho que para mim, lá está, vale o que vale, começa por fazer perguntas a nós mesmas. Neste caso, estamos aqui a falar entre mulheres, se for o caso, fazer perguntas a nós mesmas. Muitas vezes parar de perguntar aos outros, que é uma coisa que me parece muito fácil. Estamos sempre a pedir a opinião das outras pessoas, mas as outras pessoas não estão aqui, não estão no nosso coração, não sabem as nossas decisões, não sabem os nossos sonhos que às tantas ficaram na gaveta porque achamos que não se vivia de A, B ou C. Sim. E, Tânia, você sempre fala das micrometas e dos micro-resultados, né? Por onde começar até chegar à nossa imagem, quando a gente consegue realmente mostrar a nossa essência por meio da nossa imagem? Então que o conceito dos microsucessos foi nesse campo do ninguém consegue fazer uma mudança radical, tipo de hoje para amanhã. Aquilo às vezes que se vê nos programas, de repente muda-se a pessoa e aparece uma roupa completamente diferente. Tudo bem. Há muita gente que não se sente à vontade para passar imagina, de uma imagem ou de um estilo muito básico, ou muito confuso, ou muito bagunçado, o que for, para uma imagem extremamente elegante, de repente uma pessoa que nunca usou saltos e sapatos em bico e tudo mais. É preciso haver ser um caminho em que a pessoa vai largando devagarinho as roupas que usava antes, porque percebe, não era isto que eu gostava, mas em vez de mudar todo um outlook, toda uma roupa, já uso, em vez de ser umas calças gangue, uso umas calças de alfaiataria, mas tudo o resto é igual. De repente são ténis, de repente é uma t-shirt, e em vez de ter só a t-shirt, pôr um claro como tu tens, que é assim uma medalha e que se nota e que dá um impacto visual à própria pessoa quando se olha, e hoje em dia nós estamos a trabalhar tanto assim, em zooms e tudo mais, mas também quando ela olha ao espelho e gosta de ver, e já tens ali um mix, ou por exemplo tens o cabelo de lado, é diferente de ter só o cabelo solto, que também é lindíssimo, porque o seu cabelo é giríssimo, ficaria bem de qualquer maneira. Mas o que é que mostra? Estas pequenas coisas mostram traços da nossa personalidade, traços do nosso gosto pessoal e que nos definem. Portanto, os microsucessos aqui entram com aquele pequeno passo que pode ser desconfortável dentro do teu confortável, dentro daquilo que tu já usavas, que tu ainda consegues usar. Qual a dica que você daria para as mulheres que estão nesse caminho, sabe? De tentar entender a própria essência e trazer isso para a imagem, né? Para a nossa imagem, para o nosso físico. Então, em primeiro lugar, procurar algumas referências. Lá está, imagina. Eu não sei fazer bolos, se quiser fazer um bolo, eu não vou inventar o bolo da minha cabeça. Não vai sair. Vou misturar com um tanto de farinha, um tanto de ovos e aquilo não vai sair nada. Então, procurar referências do que é que eu gosto, o que é que eu gosto de ver noutras pessoas. E hoje em dia temos várias formas de pesquisar. Temos pessoas que nós seguimos no Instagram e gostamos do que elas vestem. Ou temos o Pinterest, que é um dos maiores bancos de dados de referências, né? E é muito importante que se procure o máximo possível pessoas com a nossa fisionomia mais parecidas. Eu, por exemplo, sou muito pequenina. Tenho aqui o meu 1,57 m. Então, se eu procurar... Não parece, gente. Não parece. E então, eu pessoalmente, como já trabalho nesta área, eu consigo distanciar uma referência de como me vai ficar. Porque eu sei que não vai ficar da mesma forma se eu tiver a ver uma roupa de alguém, de uma mulher que tiver 1,70 m, 1,80 m. Em mim vai ficar diferente. Mas para quem está
estão habituados, é muito importante que sejam referências o mais parecido possíveis em termos de peso, em termos de forma e tudo mais, para depois não ser, não digo quase uma desilusão, mas a pessoa de repente vê ali uma imagem de Pinterest em que as pessoas estão lindas e maravilhosas e quando nós vestimos, não fiquei igual. Não, claro que não, nem somos a mesma pessoa, não é? E então é muito importante buscarmos o máximo possível pessoas parecidas connosco e depois experimentar, sem qualquer compromisso. Em vez de irmos já naquela de tem que ir às compras, comprar isto e aquilo, é quase deixar a carteira em casa, irmos a uma loja, irmos a um provador, sem o compromisso de ficar bem ou mal, mas o conceito de experimentar, de usar os truques de styling, quando pões a manguinha assim um bocadinho para cima, em vez de ter as calças retas para baixo, dobrar um bocado as calças e em vez de ter umas sabrinas ou sapatilhas, penso eu, como se diz no Brasil. Sapatilhas no Brasil, sabrinas em Portugal. Redondas à frente, que dão sempre assim uma imagem mais infantil, nossa, usarmos umas sabrinas, por exemplo, que a ponta seja aquela ponta em bico, não é? Também não precisa ser um grande bico, mas assim uma ponta mais afunilada. Já não sabia. Não, faz uma diferença enorme. Portanto, o experimentar é fundamental até para profissionais. Fotografar, porque nós às vezes temos uma percepção diferente quando estamos só a ver ao espelho, não é? Então, se fotografarmos ao espelho, nós estamos direitas, se estivermos a olhar para o espelho, nós estamos a olhar de cima para baixo. Portanto, fotografar e depois ver o que é que nós sentimos quando voltamos a olhar para aquelas fotografias. E isso faz muita diferença. E isso qualquer pessoa pode fazer. Sozinha, com as amigas que inspirem e que deem boas ideias. Agora, será que também. ficar em casa? Não é melhor nem perguntar, né? Exatamente, sim. É para acrescentar. Quem vier tem que ser para acrescentar, sem É dúvida. verdade. Até essa parte das compras que a gente falou, que eu até falei que eu também não gosto de ficar muito tempo dentro de shopping, mas eu acho que tem muito a ver quando a gente vai fazer uma compra sem consciência daquilo que nós estamos comprando. E aí a gente acaba ficando ansiosas, principalmente nessa época de pandemia, em que a gente tem que fica o tempo todo com a máscara, né? Por exemplo, sinto até dor de cabeça. Então, eu acho que é importante também, quando for comprar alguma peça, ter a consciência se aquela peça está de acordo com a nossa essência, porque aí eu acho que fica mais leve, né? De acordo com a nossa essência, de acordo com aquilo que nós precisamos. Quem não tem essa consciência, e se não apontar um papel, tipo compras de supermercado, exatamente igual. Chega para ir comprar o pão, compra todas as coisas e não compra o pão. É a mesma coisa. Eu tenho uma listinha do que eu preciso. Exatamente, a gente nem leva saco porque pensa assim, só vou comprar o pão. Sais lá com 3 sacos e não levaste o pão. Então, neste caso, é mesmo pôr uma lista de preciso de 2 camisas, calma, por exemplo, a pensar no que eu quero comprar agora, preciso de 2 camisas, uma camisola leve, uma malha leve e talvez um casaco aberto. São 4 coisas. Se eu não tiver isso na minha referência, eu vou chegar lá, aquelas calças são tão giras, aqueles sapatos são maravilhosos. E compro outras coisas, que podem ser muito giras, sim, mas na verdade não é o que eu preciso. O que é que eu vou sentir ao continuar? Eu vou olhar para o meu armário e vou dizer, eu não tenho nada para vestir. Claro, trouxe mais 2 calças, uma saia, mas não tenho nada para combinar com estas coisas que eu já tinha e não acrescentei que eu realmente precisava. E isso acontece imenso, portanto a lista de compras é fundamental. Ai, que legal. Obrigada, Tânia. Foi ótimo. Adorei nosso bate-papo. Vamos combinar mais. Vamos sim, senhora. Foi um prazer estar aqui à conversa. Lá está. Olha só a quantidade de coisas que nós falamos. Olha quantas coisas a gente falou. E ainda tem mais, né? Tema moda e imagem e como é tão transversal a tudo aquilo que nós somos. Portanto, acharmos que não merece o nosso cuidado, não é? Não merece, que nós não merecemos esse cuidado, é deixarmos de lado uma parte muito importante da nossa existência como pessoas. E é isso que eu gosto de trazer ao meu trabalho e por isso é que gosto tanto do que faço hoje em dia. Sem dúvida. Parabéns, seu trabalho é incrível. Muito obrigada. Obrigada, eu. Pessoal, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.